E aí, vamos estudar a lição? Povo de Deus, chegamos aí à quarta-feira e diante do conteúdo de hoje eu me arrupeio todo, porque nós estamos falando nada mais, nada menos do Deus crucificado. Exatamente, o que é uma loucura para alguns, Paulo diz que para nós é o poder de Deus, é a salvação. E diante do que estamos vendo, você é capaz de se perguntar, pastor, por que Jesus morreu na cruz? Por que ele não morreu de diabetes, de ataque cardíaco, de câncer, se precisava morrer pela raça humana? De repente, por que não foi atropelado, sei lá, claro que não tinha carro naquela época, sei lá, atropelado por uma carroça puxada por burros? Por que não tropeçou, bateu a cabeça na pedra e morreu? Por que ele morreu na cruz? Em primeiro lugar, maldito é aquele que for pendurado no madeiro, anunciava as Escrituras Sagradas, anuncia as Escrituras Sagradas. Uma vez que ele foi pendurado no madeiro, ele absorveu a nossa maldição, ou seja, a maldição prevista para todos nós, morte eterna, condenação eterna, ele absorve para si, para nós não termos que experimentar isto caso aceitemos o sacrifício dele por nós. Por que morte de cruz? Esse foi o primeiro motivo. Segundo motivo, porque era um ato público e a morte de Jesus tinha que ser algo público, não dava para ele morrer de ataque cardíaco dentro de casa, trancado dentro do quarto, não dava para morrer escondido das pessoas, tinha que ser um ato público. Para quê? Para mostrar a todos que a salvação estava disponível, o preço estava pago. Assim como nós aceitamos Jesus Cristo também por um ato público. Quando você se batiza publicamente. Quando você se casa publicamente. Ato público para mostrar para todos o quanto a pessoa com quem você agora entra num processo de compromisso é importante. Então este ato público é para mostrar a todos o quanto o ser humano é importante. Então o sacrifício da cruz proporcionava este ato público. Entende? Terceira coisa, se você olhar para a cruz, ela está entre o céu e a terra. Ou seja, é um símbolo perfeito de ligação do céu e da terra. Inclusive, a visão que Jacó teve da escada que ligava o céu à terra, onde os anjos de Deus subiam e desciam, pode agora ser comparada à própria cruz, porque neste momento o céu está ligado à terra por intermédio do sacrifício de Cristo, e eu quero que você saiba que é exatamente o sacrifício de Cristo que proporciona a continuidade do ministério dos anjos que sobem e descem e que sempre estão atuando em nosso favor. Fique claro isso em nossa mente, a razão pela qual tinha que ser morte de cruz. E olha, quando você examina o texto de Mateus, capítulo 27, verso 45, você percebe que a morte dele não era mais uma morte, que a morte dele não era uma morte comum, mas era a morte completamente incomum. Ele morre por toda a raça humana. Ele morre para pagar o preço dos pecados e a dívida de todos os seres humanos. E conforme narra as Escrituras Sagradas, você percebe que trata-se de uma morte sobrenatural, inigualável. Quais os motivos? O Evangelho de São Mateus, capítulo 27, do verso 45, nos propõe. Primeiro, houve trevas sobre a terra. A natureza se manifestou diante do sacrifício de Jesus. Você quer ver uma outra coisa? O véu do templo se rasga de cima a baixo. O cordeiro foge das mãos do sacerdote, indicando que o sacrifício estava feito na cruz do Calvário e não havia mais necessidade de sacrificar animais para perdão dos pecados, porque o tipo encontrou o antítipo. Jesus é o cumprimento profético. Você percebe que no Evangelho de São Mateus a terra tremeu. Ou seja, não é algo natural que está acontecendo, não é uma morte qualquer, não é mais um que está morrendo. E agora, meu amigo, você percebe que as pessoas ressuscitam diante do sacrifício dele. Ou seja, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. As palavras que pronunciou o homem que estava assistindo boquiaberto aquele sacrifício. Ou seja, verdadeiramente ele é o Filho de Deus, verdadeiramente ele é Deus.
E ele morre como ninguém mais já morreu na história e ninguém jamais morrerá. Ele morre por toda a raça humana, experimenta o sofrimento por todos e não simplesmente por si mesmo, como eu e você enfrentaríamos se estivéssemos sozinhos. Esta é a morte do Deus crucificado, que tornou-se homem, habitou entre nós, sofreu como nenhum para pagar o preço de nosso resgate. Há gratidão no seu coração e, mais do que gratidão, a rendição da sua vida para este Deus eterno. Vamos viver em função dele, para ele, sermos dele, em nome de Jesus. Olhe comigo, Pai querido, muito obrigado pelo sacrifício que fizestes por nós. Não há palavras para agradecermos. E ao invés de ficar falando, nos entregamos e nos comprometemos em nome de Jesus.